Então, galerinha, é o seguinte, hoje a gente vai terminar, tá, a nossa unidade que fala sobre descolonização da África e da Ásia. A gente falou na aula passada sobre descolonização da África, né? Nossa unidade é a unidade 43, descolonização da Ásia e da África, né? A gente começou falando da África, então, na aula passada a gente falou dos países africanos, da Conferência de Bandung, falamos do Apartheid, falamos da África do Sul, né? E eu deixei até uma atividade para vocês fazerem, uma atividade de tarefa, que era uma interpretação de documentos da página 26, antes da gente iniciar a descolonização da Ásia, certo? Então, a atividade era ali na página 26, né? Tem um fragmento aqui de um texto, né, do imperador, e algumas partes ali são bem importantes, né? Eu cheguei até a grifar ali, para a gente poder estar falando e conversando um pouquinho sobre isso. Ali no segundo parágrafo, fala através dos depoimentos, né? Aí diz assim... Qual página, Pro? Página 26. 26 da apostila. Diz assim, ó, interpretando documentos, Isa. Através dos depoimentos de alguns dos poucos integrantes da corte que estavam em liberdade e que haviam sobrevivido à mudança de poder, surge um retrato espantoso do soberano e do regime que fizeram da Etiópia o país de extremos. A suntuosidade da nobreza e da elite palaciana contrastava escandalosamente com a fome e misérias absolutas da população. Isso é uma característica, eu grifei essa parte do texto para a gente fazer uma reflexão, ainda falando da África, que é uma característica muito significativa, é uma característica muito comum, essa é a palavra mais correta, para os países africanos. Tá? Então, essa característica, que é a característica da alta desigualdade social, que era gigantesca, que é ainda gigantesca nos países africanos. Enquanto você tem hotéis extremamente luxuosos na África, é um contraste, a África vive o antagonismo, né, de ter também, além dessa questão ligada ao luxo, a pobreza, a miserabilidade, porque no continente africano um dos maiores problemas é a desigualdade social ou a não distribuição de renda, né? Onde nós temos a renda concentrada num pequeno grupo de pessoas, né? Então, aqui acho que é bem significativo. Aí tinha duas perguntas ali, duas reflexões, né? Duas problemáticas. A primeira, é possível afirmar que o governo autoritário, a que gerou tanta desigualdade social, tenha sido fruto da política imperialista das grandes potências, né? Gente, nós falamos bastante sobre isso, tá? O imperialismo dentro do continente africano, ele acabou com os vínculos que havia dentro do continente. Ele criou rivalidades dentro do continente, rivalidades étnicas, né? Ele acabou com a identidade do continente africano. Então, obviamente, que tem total relação o estabelecimento do poder excessivo por um grupo X ou Y, seja um grupo étnico negro com poder pré-determinado pela Europa, porque isso era bem comum, não era só um grupo étnico branco que estava no poder, como é o caso da África do Sul, mas determinar o poder a um grupo, né, que tem essa relação com a metrópole, ou com o país imperialista, ou com o discurso desse país, e empoderar esse grupo. Então, as relações vão se quebrando, as relações de identidade, elas não se constroem mais. Há uma descontinuidade dessas relações de identidade. E isso vai criar, obviamente, rivalidades internas dentro do país. Quanto mais rivalidades internas eu tenho dentro do país, mais fácil é a sua dominação. Isso aconteceu com os espanhóis na América Espanhola. Quando os espanhóis deram de cara com Tenochtitlan, que é uma cidade asteca,
eles caíram de cara com a tecnologia, uma das maiores cidades do mundo na época, uma cidade lacustre. No entanto, havia muitas rivalidades. Quem já assistiu o filme Apocalipto, o filme mostra bastante isso, de forma muito violenta, mas é bem significativo o filme no contexto histórico, vai mostrar a rivalidade que havia entre eles. E essa rivalidade, ela serviu para facilitar o domínio espanhol, porque se eles não tivessem essa rivalidade, se eles fossem mais unidos, vamos dizer assim, eles tinham conseguido expulsar os espanhóis. Vamos pensar na China, vamos pensar na Índia, né? A China, quando os portugueses chegaram na China, eles chegaram primeiro na Índia, em Calicut. E na Índia, eles acharam fácil a dominação e usaram de violência para com os indianos. Na China, eles não conseguiram fazer isso. Tá? Então, porque a China tinha, além de tecnologia, além do militarismo, né? Então, quando eles chegaram, os chineses não queriam nem muita conversa com os portugueses, porque não achavam interessante nem o produto levado pelos portugueses, não interessavam os chineses. Então, eles tiveram que criar uma outra estratégia para conseguir comercializar com os chineses. Uma estratégia essa muito mais diplomática do que por meio da violência e da sua imposição. No continente africano, houve efetivamente o acesso dos europeus por meio da violência, por meio de incitar a quebra desses vínculos, incitar a rivalidade entre esses grupos étnicos e, claro, a diminuição desses vínculos de identidade, certo? E a número 2 fala: o texto aborda a burocracia que pode chegar ao absurdo de instituir cargos imponentes e totalmente irracionais. Estabelece uma relação entre esse tipo de organização estatal e a educação oferecida à população. Gente, aqui nós vamos falar de duas situações. Entre 2005 e 2014, 40%, tá, da galera da Etiópia analfabeta, certo? Então, eles têm uma alta burocracia e um alto analfabetismo caminhando juntos, né? A burocracia não significa avanço de algo. O Brasil é um país extremamente burocrático, certo? E nós vemos agora, com essa pandemia, esse abismo no âmbito educacional. Obviamente, nós não temos esses números gigantescos de analfabetismo, né? No entanto, nós temos um número muito grande no que a gente chama de analfabeto funcional, ou no que a gente chama de alunos, crianças, jovens, adolescentes, que não só codificam as letras, não interpretam. Então, existem duas coisas que são diferentes, né? Você tem a alfabetização, mas a alfabetização enquanto decodificação das letras. Eu sei que isso significa civilização, juntando todas as letras, mas eu não dou conta de discutir o conceito de civilização. E o problema do Brasil está ligado aos níveis de interpretação. Por isso que os alunos, com o passar do tempo, as notas e os níveis nas provas de interpretação matemática e língua portuguesa cada vez mais vão diminuindo e em alguns dados o Brasil é um dos últimos colocados no quesito matemática e interpretação, porque a matemática advém de um processo ligado à interpretação, certo? Então, um mundo diferente, obviamente, não está ligado a esse número de analfabetos, mas é de se discutir o processo educacional do nosso país, em que nesse enfrentamento, tá, a ideia não só de decodificar as letras, mas interpretar aquilo que se lê, que é o que é mais importante e que a gente vê uma fragilidade muito grande no sistema educacional brasileiro, tá? Só para a gente fazer esse paralelo. Muito bem, isso ainda falando da África, tá? E a aula de hoje agora, né, nós vamos falar da descolonização do continente asiático. Falar da Ásia, historicamente, é a gente remontar
essa história lá do período das grandes navegações, certo? Século XV, século XVI, né? Século XVII, XVIII, XIX, enfim, a partir do século XV e principalmente, né, o auge é século XVI, XVII, né? Nós vamos ter as grandes navegações, ou seja, a ideia que não existe somente a Europa, que o mundo é muito mais amplo, né, e o domínio desses oceanos para chegar até a região conhecida como Índias. A região conhecida como Índias é o Oriente, né? Lá buscava-se cravo, canela, noz moscada, sal, pimenta, porcelana, enfim, produtos que não existiam na Europa, certo? E alguns europeus, genoveses, venezianos, né, faziam esse comércio, e se o restante da Europa quisesse ter esse produto, tinha que comprar dos atravessadores, que eram das cidades de Gênova e Veneza, que dominavam o mar Mediterrâneo. Obviamente que comprar deles significava um alto investimento, porque além deles dominarem esse oceano, o valor do produto era muito mais caro. Os restantes da Europa, os primeiros ali, portugueses e espanhóis, por conta da sua posição geográfica, por conta já de ter estabelecido no seu país uma burguesia mais forte e uma monarquia absolutista, né, que queria principalmente vincular o poder do Estado à política mercantilista, colocar em prática a política mercantilista, começou, então, a desbravar esse novo mundo, ou seja, a dominar os oceanos, e não conseguia fazer isso pelo mar Mediterrâneo, então eles tinham que criar uma outra estratégia marítima de chegar nesta região. E eles conseguiram, então, dominar a costa africana, fazer o que nós chamamos de périplo africano. Périplo, dar a volta a um continente. Então, eles contornavam todo o continente africano para chegar nas regiões conhecidas como Índias, né? Índia, China, Japão, né? Buscando estes produtos. Obviamente que a partir do momento que eles fazem o périplo africano, eles começam também a dominar algumas regiões do próprio continente africano, porque eles faziam paradas nessas regiões para abastecimento e percebendo ali a quantidade de minérios que havia no continente africano e um novo mercado, que era o mercado da própria humano, certo? Que depois, posteriormente, vai ser o tráfico de escravos. Porque quando os europeus chegaram na África, já havia comércio humano. Eles já perceberam que no comércio que era nas estradas, enfim, né? Nesse comércio que havia, nesse comércio público, já se comercializava pessoas, trocava-se pessoas por cavalos, pessoas por cachorro, por exemplo. E aí os europeus, percebendo isso, começaram num alto lucro, né? Porque o comércio escravocrata era altamente lucrativo, e isso advém até, por exemplo, no nosso país, no século XIX, tá? 1889, 1888, com a abolição da escravatura. Mas a partir de 1850, já há lei acontecendo no nosso país contra o tráfico de escravos. Mas o domínio dos europeus era muito claro, era muito vigente nos países como os países africanos e asiáticos. No século XIX, nós vamos ter o estabelecimento da Inglaterra como uma grande potência mundial. Então, tá, a partir da Revolução Industrial, 1750, né, a grande transformação na Europa, principalmente no país inglês, fez com que a Inglaterra se tornasse um país altamente imperialista. Lembrando do conceito de imperialismo. Imperialismo é o domínio de uma nação mais forte sobre uma nação mais fraca, sobre uma nação em desenvolvimento, buscando matéria-prima, mercado consumidor, tá? E mão de obra barata. Os britânicos faziam isso com perfeição. Então, a Inglaterra, ela nesse período, no século XIX, ela é vista como um grande povo, com seus tentáculos dominando o globo terrestre ou querendo dominar todo o mundo. Portanto, a Inglaterra exerceu forte influência na Índia, certo?
de maneira geral, em todo o Oriente, né? Na Índia, na China, né? E esse poderio inglês só vai diminuir após a Segunda Guerra Mundial. Se a gente for falar, por exemplo, um pouquinho da Índia, para a gente conhecer um pouco esse país, que desses três aqui é o que a gente acaba falando menos historicamente, né? Mas é um país bem significativo durante a história. A Índia, no primeiro momento, foi dominada pelos portugueses. Então, Vasco da Gama, em 1498, né, chega no Oriente. O primeiro lugar que ele chega no Oriente é em Calicut, na Índia, né, para fazer o comércio. Né? Lá ele encontra o Samorim. O Samorim é o senhor do mar, né, quem está à frente do comando. E eles percebem que se eles exercerem, de certa maneira, violência para com os indianos, eles vão conseguir o seu objetivo, que é comercializar. No primeiro momento, os indianos não têm muita confiança nos portugueses de cara, né? Os portugueses chegam até a Índia, as imagens é de uma superioridade portuguesa, mas a gente tem que lembrar que as viagens marítimas do século XV eram viagens extremamente duras, vamos lembrar das grandes navegações, né? Ou seja, são 6 meses viajando, são 6 meses sem tomar banho, são 6 meses com pior até na barba, são 6 meses com doenças como o escorbuto na embarcação, perde-se a dentição, né? Os dentes ficam todos moles por conta da falta de vitaminas, eles acabam caindo, e aí fica aberto, a pessoa pode vir até a falecer, né, por conta, não conseguindo estancar o sangue, né, por conta dessa situação. Então, o dia a dia das navegações é extremamente precário, e as imagens mostram, tipo, os portugueses impecáveis chegando na Índia. Os indianos já detêm metais, já conhecem os metais preciosos e tudo mais. Os portugueses levam alguns presentes para os indianos, que não abrem os olhos dos indianos, ou seja, tipo, eles são os caras, não acontece isso. Só que o que Portugal faz? Percebendo que não tem ali de cara já, vamos dizer assim, uma relação boa com esses indianos, no sentido de abrir os olhos dos indianos para o comércio, eles atacam de forma violenta. Então, eles vão ameaçar o país indiano, que daí, a partir disso, começa a ter relações comerciais com Portugal, né? Aí vai ter o principal porto, que é o Porto de Goa, né? Em 1505 já vai ter um estado português na Índia, ó. Em 1498 a primeira expedição é boa, né? Prima irmã da expedição. É a primeira expedição do Vasco da Gama. Em 1505 já tem um estado português na Índia, certo? Aí nós vamos ter Goa, nós vamos ter Cochin. A independência da Índia, ela só vai acontecer em 1974. Então, depois de Portugal, a Inglaterra vai exercer um poder muito grande sobre o país indiano. A questão da Índia aqui, eu acho que é bem interessante também nós falarmos, tá? É sobre a questão do aspecto religioso. E é importante a gente falar da questão religiosa, porque isso vai estar relacionado com a independência do país indiano e até o assassinato do Mahatma Gandhi. Então, o Gandhi é a grande liderança para que a Índia, em 1900, ali, na década de 70, né, se torne um país. Na verdade, ali, Goa é de 1974, né? E a independência da Índia mesmo é 1947, porque o assassinato do Gandhi é 1948. Então, nós vamos ter algumas cidades ainda, por exemplo, com domínio português, que é a cidade de Goa, que fica na Índia, que só consegue se livrar totalmente dos portugueses em 1974, quando Portugal passa por uma revolução chamada Revolução dos Escravos. E a independência do país indiano, a relação ali com a questão religiosa, que o Gandhi é assassinado em 1948, tá? E ele é assassinado por uma liderança hinduísta. O Gandhi, ele é hinduísta, certo? O hinduísmo é uma religião muito presente na Índia, tá? E também a religião muçulmana,
certo? Então, havia essas duas religiões na Índia. E o Gandhi foi um grande líder pacifista. Então, na verdade, ele falava muito dessa comunhão que deveria existir entre os aspectos religiosos. E justamente por ele defender a pacificação, tá, religiosa, ele foi assassinado. Por quê? A Índia, o território indiano, ele era muito maior do que nós conhecemos hoje. Por exemplo, o Paquistão fazia parte do território indiano. O que vai acontecer? Como na Índia nós vamos ter hinduístas e muçulmanos, no processo de independência dessas regiões, os muçulmanos queriam um Estado só para eles, certo? E aí eles formaram o Paquistão. Então, o Paquistão é um país de 99,99% muçulmanos, certo? Fazia parte de todo o território indiano, mas os muçulmanos requiseram para si um Estado muçulmano. E aí vai ter uma disputa obviamente, entre a Índia e a região que é hoje o Paquistão, mas o Gandhi, então, acaba aprovando a formação de um Estado muçulmano, que é o Paquistão. E os hinduístas, que são tradicionais, não aceitavam a formação de um Estado muçulmano, que é o Estado paquistanês. E por isso o Gandhi foi morto, por isso ele foi assassinado, por defender e acabar aceitando, como ele foi a grande liderança da libertação da Índia do domínio britânico, tá? Ele acabou sendo assassinado em 1948 por um hinduísta radical. Então, o hinduísmo, tá, gente, é uma religião que é uma religião politeísta, tá? E antroposomórfica, ou seja, eles têm milhares de deuses e os deuses têm formas humanas e formas de animais. Então, eles têm os principais deuses, né? Que é o Brahma, o Vishnu e Shiva, tá? Então, Vishnu seria a sustentação do universo, Shiva, o deus destruidor, e o Brahma, que é a obra da criação, tá? E é bem interessante que, por exemplo, dentro da Índia, lá na cidade de Goa, que é uma cidade portuguesa, até hoje, algumas placas em Goa estão em chinês e português, olha a influência aí, apesar de ninguém mais falar português em Goa, mas é uma herança ainda do aspecto cultural. Em Goa, gente, o Santo Ofício da Igreja Católica, tá, vai estar presente em Goa para fazer uma conversão forçada da galera, tá, lá por conta da influência portuguesa. Então, o que é bem interessante a gente falar é que, a partir da questão religiosa, nós temos a divisão de castas na Índia também, tá? Então, a Índia, no seu aspecto cultural, nós temos uma divisão de classes sociais. A idade moderna, né, na Europa, nós vamos ter uma sociedade que a gente chama de estamental, estamentos, clero, né, nobreza e camponês, ou primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. O que é uma sociedade estamental? Não tem mudança de classes sociais. Eu nasci no clero, morro no clero. Eu nasci nobre, morro nobre. Não tem mobilidade social. No caso, isso é uma sociedade estamental, muito característica da Europa, tá? Da idade moderna. E hoje nós temos a divisão de classes sociais. As classes sociais me dá a possibilidade de mais movimentação, ou seja, mobilidade social. E na Índia nós temos o chamado sistema de castas, né? Como é que surge o sistema de castas? Perusa seria esse grande gigante e dali sairiam essas castas, né? Dos pés de Perusa, os escravos. Das coxas de Perusa, né, os plebeus, os mercadores. Dos braços, a nobreza, os guerreiros, né? E da boca de Perusa sairia os brahmanes, que são os sacerdotes, a classe mais alta. E, por fim de tudo isso, que não está aqui, nem é classificado uma classe, como uma casta, do pó do chão de Perusa seriam os intocáveis,
eles não são nem classificados como uma casta. Eles são os indivíduos que fazem os piores trabalhos dentro da Índia. Como se eles não existissem dentro do país. Segundo eles, quando alguém de outra casta encontra um intocável, é porque dá de cara com ele quando sai na rua, por exemplo, é mau agouro. Então, eles são, tipo, invisíveis dentro da sociedade indiana. A eles restam os piores trabalhos, como a limpeza, como a limpeza das ruas, né? Os trabalhos que eles consideram que ninguém quer fazer são destinados aos intocáveis. Então, o aspecto religioso se estabelecendo aí numa questão de ligado, fazendo uma comparação com a divisão social, né? Então, sociedade estamental, nós temos a divisão de classes sociais e a divisão de castas, que é uma característica da Índia. Então, o hinduísmo é muito característico na Índia e também no Nepal, tá? Uma característica bem forte nessas duas nesses dois países, né? Então, olha só, na Índia, continuando a falar da Índia, né, gente? A partir do século XIX, nós vamos ter, então, uma influência gigantesca da Inglaterra, certo? Aí, para vocês terem uma ideia, dentro da Índia, eles fazem um braço militar da Inglaterra. Nós temos dentro da Índia. Vai ter alguns conflitos com a Índia e com a Inglaterra ligados, antes da Segunda Guerra Mundial, ao desrespeito que os ingleses tinham aos aspectos culturais dos indianos. Para os indianos, a vaca é um animal sagrado. E os britânicos, como eles tinham um braço militar dentro da Índia, eles tinham um exército, né? Os indianos recebiam as piores armas, né? Dentro dessa perspectiva. E uma dada situação, eles passaram essas armas na banha de vaca e deram para eles, como total desrespeito ao aspecto cultural. Isso gerou um conflito dentro do país indiano, mas é claro que houve uma supremacia dos ingleses. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, certo? A ONU cria também, que eu esqueci de mencionar nas outras aulas, a Declaração de Direitos Humanos. Então, a Declaração de Direitos Humanos é de 1948, é o contexto pós-Segunda Guerra Mundial e é o contexto das emancipações políticas que vão acontecer, né, dos movimentos de descolonização e automaticamente de emancipação política dos países, tanto da África quanto da Ásia. Então, essa ideia de direitos humanos está se estabelecendo, né, dentro da Europa. Apesar da Europa não colocar muito isso em prática, né, o discurso é muito bonito, mas essa Declaração de Direitos Humanos, criada pela ONU, cria aí, em 1948, um discurso. Muito bem. Então, a Índia, a partir de 1930, já começa com esse movimento. A liderança é o Gandhi, né? Mahatma significa grande alma, Mahatma, Gandhi, né? Grande alma. O nome dele não era Mahatma, né? Mohammad Gandhi. Então, Mahatma é adquirido depois. Ele é de uma família tradicional, tá? Que vai estudar na Inglaterra, vai se formar em direito, depois retoma a Índia e vai advogar, se forma em direito e vai advogar na África do Sul. Na África do Sul é que ele começa a desenvolver e perceber algumas questões ligadas a todo esse processo de emancipação e de exploração da Inglaterra, e aí ele volta para a Índia para lutar efetivamente. Em 1914, ele volta para a Índia e aí ele começa a fazer um movimento chamado desobediência civil. Tá? Onde ele aprende esse conceito? Ele aprende esse conceito na Inglaterra, estudando direito, tá? Até hoje, juridicamente, existe esse conceito, desobediência civil, e é garantido
juridicamente esse conceito de desobediência civil, assim como é garantido o direito de greve. É bem interessante essa discussão. Então, ele tem um autor especificamente da Inglaterra que ele estuda, e aí quando ele volta em 1914 para a Índia, ele começa a aplicar essa ideia de desobediência civil, ou seja, em não comprar mais produtos ingleses, fazer um boicote a todos os produtos ingleses, a fabricação de roupas, principalmente a Inglaterra é um país altamente industrializado e que vê uma potencialidade muito grande dentro desses países, que eles buscam matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. Então, a desobediência civil era para diminuir o lucro dos ingleses. Então, não comprem mais produtos da Inglaterra, fazer um boicote a esses produtos ingleses, né? E aí você pode fabricar sua própria roupa, você pode plantar o seu próprio alimento, para não depender, para não gerar uma dependência com a Inglaterra. Então, ele aplica essa ideia de desobediência civil, tá? O Gandhi é um grande líder, como eu falei para vocês, que não aplica violência, sem violência. Satyagraha é o nome do conceito dele, que é a não utilização de violência, tá? Ele faz, em 1930, uma grande marcha, chamada Marcha do Sal, tá? Gente, essa marcha começa com 400 pessoas e ela vai aglomerando, ou seja, ela vai conquistando na sua caminhada inúmeras pessoas. Para vocês terem uma ideia, chegaram a ser presos no final dessa marcha 50 mil pessoas, inclusive o Gandhi foi preso no final da marcha. Qual era o objetivo dessa marcha? Certo? Eles eram contra a imposição da Inglaterra, porque a Inglaterra impunha a compra dos produtos ingleses. Então, a Marcha do Sal era a favor, era contra essa imposição, e também os indianos foram proibidos de extrair o sal, certo? Numa região que tinha muito sal, eles foram proibidos de extrair o sal do seu país. Então, tinha dois objetivos essa marcha, certo? Era contra a imposição da compra dos produtos ingleses e era contra a proibição da extração do sal. Inclusive, Marcha do Sal, porque eles chegam nessa região e pegam um punhado de sal nas suas mãos, né, para ter esse significado. E essa marcha, ela acontece em silêncio, tá? E ela vai criando corpo. E no final, como eu disse para vocês, nós vamos ter 50 mil presos, inclusive o Gandhi, tá? Mas é muito importante, muito significativo, porque a partir de todos esses movimentos, em 1947, a Índia consegue seu processo de emancipação política. Aí vai ter um outro problema dentro da Índia, que é os hinduístas versus os muçulmanos, né, que vai fazer com que haja a criação do Estado, né, do país paquistanês, não com o apoio, mas com o aval, né? Na verdade, percebendo essas questões, o Gandhi aprovou essa formação do Paquistão, que daí morreu por conta dessa situação. Galera, olha só, falta um minuto, mas eu não terminei minha explicação ainda. Eu quero falar sobre a Indochina e a China, para a gente poder terminar. Então, vai mais uns 15 minutos ainda. Então, é o seguinte, eu vou mandar outro link para vocês. Vocês fiquem aí ligadinhos comigo. Estamos em 12 pessoas, vamos voltar com as 12 pessoas. Não me abandone, não me jogue para as traças, tá? Não me largue. E fiquem aí comigo, que só vou terminar a explicação, vou fechar aqui e vou mandar outro link para vocês, tá? Certo? Ó. Certo. Não, Certo. Ó, daqui a pouquinho nós voltamos, depois de um breve intervalo comercial.